sabe? Tá, pera aí, só um pouquinho. Deixa eu trocar Bota, meu bota o cabo aí. microfone. Nome aqui. Ver se vai melhorar aí. E aí, melhorou? Agora sim. Tá legal. Agora sim? Tá, beleza. Troquei o microfone aqui. Beleza, então vamos começar. No domingo foi o Mal falou que pregou, tá? Foi sobre plenitude. Esse foi o tema da mensagem. E aí o Mal usou o texto que está em Colossenses 1, do 13 ao 20, tá? Esse foi o texto base que ele usou. E aí o Maurício começou falando um pouco sobre o panorama da igreja e do amor ao próximo. Então, tipo, a igreja, o cristianismo teve essa relação ao amor ao próximo. Então, tipo, as pessoas, né? É um dos mandamentos, amar ao próximo. Então, sempre teve isso. E às vezes, mesmo a gente nessas situações, mesmo a gente sendo um cristão, a gente tendo uma vida, a gente tem momentos que pessoas vão nos ajudar a nos levantar, a prosseguir. Bom, meu áudio aí, pessoal. Johnny, Cabe a tua rede. É a tua rede. tá. A minha rede tá ruim? É, tua rede. Tá picoteando aí pra ti. É. Trava a imagem, trava áudio e depois reaparece. Tá, então eu vou tirar aqui minha imagem, tá? Vê se melhorou. Melhor? Tá. Eu vou falar que depois o mal complementa ali que ele pregou, né? Então, ele falou isso, né? Então, sobre o amor ao próximo. Depois o mal falou sobre, né, esse texto que está em Colossenses, né? Colossenses vem da ideia de uma cidade, de Colosso. E aí o mal deu essa ideia de um panorama ali das cidades onde Paulo estava e por que que a carta foi enviada e tudo mais, deu um panorama geral, né? E aí o mal começou a falar, né, que na verdade a Bíblia é um compilado de cartas e livros. Então, imaginem que várias dessas cartas foram escritas por várias pessoas, inspiradas por Deus. E aí esse compilado foi juntado, né, foi agrupado na Bíblia. E essa Bíblia é o nosso livro de fé, então é a nossa referência, né, de vida. Então a gente procura segui-la. Deixa eu ver aqui meu resumo. E na nossa vida, né, a gente, em algum momento, né, acho que todo mundo já passou por isso, e às vezes passa também, a gente se sente um pouco perdido, a gente se sente sem um destino, né, a gente não sabe para onde ir. E um dia, né, por coincidência do destino e de Deus, a gente se vê numa igreja, a gente se vê num meio cristão, e aí as coisas começam a ter um sentido baseado na nossa fé, tá? Então, o Mal fez algumas perguntas, por exemplo, o que te fez atender o chamado de Cristo? Então, o que que te levou para a igreja? Como é que tu estava? E o que que tu passou a acreditar? E por que que você acredita que a Bíblia é a Bíblia, ou as histórias são reais, né? Claro, a gente sabe que existe uma comprovação gigante de textos e relatos e documentos históricos que mostram que aquilo que está escrito realmente aconteceu. Então, tipo, já é um princípio. E a nossa vida, tipo, ela estava perdida e a gente estava procurando sempre algo, né? As pessoas, tipo, sempre procuram algo, né? Até falou que tem pessoas que trocam de faculdade toda semana e trocam de igreja toda semana. Então, tipo, e às vezes o problema não tá fora, não tá no lado de fora da gente, e sim tá dentro de nós, é dentro de nós que as coisas acontecem. E aí o Mal perguntou o que que arde em você, qual é o desejo, né? E trazendo pelo nosso lado cristão, se as coisas de Deus ainda ardem no nosso coração, né? Falo do arder até como quando a gente tira a barba e passa uma loção, assim, que aquela loção queima, assim, sabe? E depois, né, ele falou sobre que, e trazendo de volta à tona o assunto do amor ao próximo, né? A gente acaba que a gente acaba criando barreiras entre as pessoas. Então, imagina quando um casal briga, né? Quando uns amigos brigam, hã, são erguidas barreiras, então, coisas que nos distanciam do outro. E isso, não deve existir no nosso meio. Então, tipo, o perdão, né, na realidade, ele tá aí para quebrar essas barreiras que a gente tem com as pessoas. Mas dentro do evangelho não deve ter essa barreira justamente por causa do amor, né?
E aí, esse amor, né, que a gente tanto fala, foi algo que Deus demonstrou para nós, né, através de Cristo. E aí ele leu o versículo, dois versículos que estão ah, nos, nos- no, no capítulo que ele está lendo, que é 1 Colossenses 13:14, pois ele os resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Então, imagine que a gente estava num mundo de trevas, né, num lugar escuro, vamos dizer assim. Então, Deus nos resgatou através de Cristo e o mal falou, né, quantas coisas tiveram a acontecer para que vocês estivessem aqui hoje, né? Então, quantas pessoas precisaram passar na vida de vocês, quantas coisas foram faladas para vocês, sabe, para que vocês estivessem aqui hoje. Então, ele nos libertou, onde eu caiu, acho que é a bateria dele. Nos resgatou dos domínios das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, tipo, Deus nos tirou das trevas, pegou a gente, colocou num reino, né? Então, hoje, né, a igreja simboliza esse reino, assim, né? O físico, vamos dizer assim, e nos redimiu. Então, essa palavra redimiu significa, assim, basicamente, nos perdoa os nossos pecados. E através desse perdão, a gente tem um contato com Deus, né? Então, deixa eu ver o que mais que tem aqui. E aí, para a gente ter esse contato com Deus, já indo para o final, uh, existe uma coisa que se chama amor doador, né? Uma outra só sobre isso que, na verdade, foi aquilo que Cristo fez por nós. Ele, por amor, se doou para nós, né? E assim, esse amor deve ser uma evidência na nossa vida e a gente doar amor para outras pessoas, ajudar as outras pessoas também, sabe? Não querer coisa de troca ou esperar algo em troca, mas sim a gente se doar, né? Esse amor deve ser presente, né? E aí o Mal trouxe um panorama assim, tipo, e é justamente o assunto, né? Quantas coisas tiveram que acontecer na sua vida, quantas coisas tiveram que acontecer na vida de outras pessoas para que vocês estivessem aqui hoje, né? Em especial o pessoal que, né, que vai se batizar, assim, quantas coisas aconteceram, né, para vocês começarem a acreditar, começarem a andar, e acreditar em Cristo, né? Então, como Deus moveu tantas coisas, né, para que isso chegasse nesse momento. E é isso. Então, basicamente, né, trouxe esse panorama sobre o amor de Cristo, né, que, que nos resgatou, né. Então, eu passo a palavra agora para o Mal, para o Gui, que vão tocar um pouco mais a nossa reunião hoje. Pessoal, só um minuto. O meu som tá trancando ainda bastante. Não? Não, Melhorou? agora tá Tá bom. Não, bom. ficou estável. Tá bom. Então, tá bom. Eu acho que eu fechei na minha câmera aqui, ele melhorou um pouquinho. Tá? Eu vou passar para o Mal ali a palavra. E eu vou estar aqui com vocês, tá? Qualquer coisa. E aí, gente, tudo bem? Olha só, qual é a nossa proposta assim hoje, né? Mais do que nunca é importante para nós hoje um pouco mais. O meu som tá legal? Tá? Mais do que nunca hoje é importante a participação, né, de vocês. É importante que vocês tirem um pouco das dúvidas, né? Eu só queria confirmar com quem está no grupo aqui com a gente hoje, né, Gui? Eu acho que isso é muito relevante, assim, principalmente para hoje, né? Vocês não dão bola se meus gatos passar por cima de nós aqui nesse meio tempo. Mas, assim, ó, é muito importante a participação para a gente ter uma ideia, né? A Júlia, o Christian, né? Agora o Diogo saiu, né? Mas até os outros, até assim, de dúvidas que são relevantes, que vocês não simplesmente têm, mas que possam existir no início da jornada. Até eu peço aí para a Roberta, né? Boa noite, Roberta, para a Luana que estão com a gente, o Johnny, nos ajudar nessa dinâmica de daqui a pouco fazer e trazer à luz algumas coisas que são relevantes no início da jornada da gente, sabe? Às vezes a gente faz uma pergunta, não necessariamente que nós temos a dúvida nesse momento, mas que essa resposta é importante e relevante para o grupo, né? Para o transcorrer da melhor forma. A primeira pergunta que eu quero fazer, assim, rapidinho para vocês, é assim: tem alguém, aliás, melhor, quem de nós que está aqui conseguiu assistir a mensagem no domingo, quem estava ou conseguiu prestar atenção nisso, né? Só bota uma mãozinha daquelas assim, ó, só para a gente saber da onde a gente parte, né? Falando nisso hoje, Onde é que né? tem mão aqui? Tem uma mãozinha aí, nesses 3 pontinhos aí embaixo, né?
Aparecem umas coisinhas aí, né? Beleza, a Julie sim, né? Sei, mas eu vi. Tu tava lá, né, Christian? Tá. Não achei a Beleza. mãozinha, mas estou levantando aqui no áudio. Então tá. Eu não sei se tem a mãozinha disso aqui, ó. A Julia achou a mãozinha. Mas beleza. E assim, é importante, assim, você só pra gente identificar. Qual é que é a moral, gente, assim, ó? Até quando a gente conversou, eu e o Gui, assim, a respeito dessa proposta, e sabendo que no domingo teriam algumas pessoas nos visitando e também seria o culto antes do culto do batismo, eu achei interessante a gente fazer um culto, até pedir uma licença para a gente sair do meio da nossa trajetória que a gente tem feito em sequência aí na expositiva e fazer uma mensagem um pouco mais de cunho evangelístico. Então, quem está acostumado com as mensagens viu que teve uma quebra, né? Uma quebra numa prática que estava sendo de costume e para uma mensagem um pouco mais, um pouco menos expositiva, mas um pouco mais direta e usando exemplos mais evangelísticos, né? Por quê? Por quê? Porque nós estamos tratando aqui de um tema profundamente evangelístico. Nós estamos falando de um tema aqui que fala a respeito da transformação, da conversão, da possibilidade de salvação, né? Então, quando a gente fala o seguinte, que ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz, né? Ele nos libertou de um cativeiro e nos transportou para um reino, para o seu reino de luz. Ele está falando justamente da nossa história. E ele nos redimiu, ele redimiu nossos pecados, nos redimiu através da remissão dos nossos pecados, ou seja, ele nos trouxe de volta para perto dele, ele nos tirou da nossa posição de escravo, nos trouxe para perto dele e perdoou os nossos pecados, nos dando a possibilidade de viver uma nova vida. Essa é a base daquilo que diz respeito à salvação. Isso que nós estamos falando aqui, quando a gente fala de alguém que precisa de socorro, é justamente a perspectiva que todos nós devemos ter na chegada, né, em um ambiente de igreja, né? É o que? A impressão, não simplesmente a impressão, mas o sentimento de desejo de ser transformado, de abrir mão de uma antiga vida e dar início a uma nova vida, né? Quando isso vem dessa forma, parece que as portas já estão abertas para aquele novo momento. E essa porta aberta para um novo momento nos traz uma facilidade maior de absorver. Ó, a Jéssica aí, gente. Pessoal. Obrigado, mano. Ó. Desculpa, gente, só um pouquinho. Obrigado. Nos dá a possibilidade, as portas estão abertas para que a gente absorva o que de fato é importante, né? De tudo isso, né, que foi falado no domingo, então, em diversas coisas, uma das coisas mais importantes é a gente identificar o momento em que a gente está vivendo, sabe? O momento da nossa vida que a gente está passando, em qual das estações nós estamos passando, em qual momento desse ciclo que acaba se repetindo e repetindo nós estamos vivendo, sabe? O momento da conversão, salvação, redenção e remissão, ele é o início de uma trajetória no Evangelho. E é por isso que a gente está aqui, para tratar desses pequenos inícios que chegam em grandes transformações, né? É justamente isso. Quando Jesus ele fala tudo que ele fala nesse texto que ele falou, né? Quem não ouviu a mensagem pode ir lá depois dar uma olhadinha mais uma vez. Tá Paulo falando para um povo que estava passando por um tempo de distorções dentro da própria igreja. Ou seja, precisavam se rever e relembrar de velhas práticas daquilo que foi ensinado no início. E aquilo que foi ensinado no início é muito importante porque se ensinou a respeito do tamanho de quem era Jesus e o que implica a salvação através dele. E eu acho que essa é uma grande parte da história que precisa ser sempre lembrada entre nós. Quando Jesus ele vai falar, quando Paulo vai falar que Jesus ele era desde sempre e tudo foi feito através dele, nele tudo subsiste, nós entendemos o impacto que foi naquele em que tudo subsiste, descer a esse mundo
para se tornar homem como eu e vocês, né? Para que assim ele possa se submeter à morte e morte de cruz, né? E depois sim, né? Ressurgir dentre os mortos e ser ascendido aos céus. Mas até então vir sobre ele todo o pecado da natureza humana implica em um evento que mobilizou toda a humanidade e toda a criação, porque nele tudo subsiste, tudo estava sobre ele. E isso é muito louco, mas isso assim é muito filosófico assim para nós ficar falando aqui. Mas o principal que a gente precisa dizer é que como que as coisas todas subsistem nele? Porque ele é uma referência padrão para toda a criação. Tudo foi feito, tudo que foi feito por Deus foi feito com base em quem ele é. E Jesus é a referência de quem Deus é. O sopro da vida que há em nós somente porque nós subsistimos nele. Isso quer dizer que esse padrão de amor sacrificial é o que nos mantém vivos nesse tempo. Por isso, aquele que decide viver em Cristo, ele decide viver com essa nova base de referência. Por isso, e aí eu já passo para o Gui já na sequência, por isso que aquele que decide viver em Cristo e ter uma vida de comunhão e como igreja, ele precisa ter Cristo como uma referência. E ter Cristo como uma referência é tu decidir converter o teu caminho numa direção contrária que tu vinha vivendo. Porque a nossa direção natural, a nossa natureza, sabe? Aquela pessoa quando tu vai conversar e ela tem uma tendência de dizer assim, mas eu sou assim, eu sempre fui assim, eu não tenho jeito, para mim as coisas sempre foram desse jeito, é sempre mais difícil, né? É justamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio mudar a nossa natureza. Aquilo que nós naturalmente faríamos, agora não vamos fazer, porque nós não vivemos mais a nossa vida, mas vivemos a vida que Ele nos deu. E nele, o que é apresentado é um amor sacrificial. É um amor que se doa, que se entrega. E esse exemplo de amor a gente consegue ver em quase tudo que existe na natureza, né? Como eu fiz algumas referências, né? A respeito de tudo, cara, né? Até o processo de fotossíntese em que as árvores purificam o ar para que ele seja apto para que a gente possa respirar, e da mesma forma que o gás carbônico que nós produzimos é o que ele precisa, a árvore e a natureza precisa para mudar, entendeu? Essa dinâmica, por exemplo, entre os animais, onde a cadeia alimentar permite que um se alimente do outro, ou seja, o sacrifício de um mantém a vida no outro, e toda essa dinâmica da criação representa um amor sacrificial. O fruto que cai apodrece, dando lugar à semente que nasce, que enterrada germina, entende? Esse processo, ele é um processo que nos traz e remete a Cristo na cruz. Em tudo isso nós podemos ver Cristo na cruz. Porém, na vida da humanidade a gente só vê egoísmo, ganância, cercamento de propriedades, cada um querendo o seu. Por quê? Porque em nós se manifestou o pecado. Enquanto todo mundo, toda a criação geme, né, esperando a manifestação dos filhos de Deus, nós estamos aqui, né? Vivendo aquilo que a nossa natureza carnal nos permite viver. Porém, nós chegamos a Cristo para uma transformação e para viver, agora sim, como aqueles que também aqui tomam parte da cruz, tomam parte do sofrimento e da dor, para que a glória futura também se manifeste. E nessa parte nós evidenciamos o amor de Deus, o amor de Jesus. E é justamente para isso, né? É justamente para isso que nós vivemos em comunhão, para que esse amor recíproco vire a prática. A comunhão, ela é isso, não é para isso, mas ela é isso. Essa relação comunitária de amor e de entrega uns pelos outros, ela traz a evidência daquele que é o próprio Cristo manifesto em nós, na sua igreja, diante desse mundo. E é para essa jornada que vocês... o pessoal que vai se batizar e aqueles que estão nos ouvindo também estão decidindo, e é para essa jornada
que vocês estão caminhando para andar parecido com Jesus e vivendo na direção desse amor. Né, Gui? É bem isso aí. Boa noite, né? Eu entrei um pouquinho atrasado, estava envolvido aqui, acabei passando o horário. Como vocês sabem, né? A Bíblia ela é enorme, a Bíblia ela tem um monte de texto, a gente está toda semana aí conversando sobre a Bíblia e sempre tem assunto e nunca, né, nunca se termina, né? Sempre tem mais o que falar, o que aprender, o que refletir e tudo mais. E é interessante também quando a gente para pensar que cada igreja lida de uma forma diferente com a Bíblia. Por exemplo, a Igreja Católica lá, eles fazem a catequese, a crisma, tu tem que estar ali doutrinadinho para poder fazer a comunhão, para poder casar, né, fazer todas as coisas da igreja. O batismo lá é infantil, é bem diferente e tal. Aí tu vai para a igreja evangélica, tem algumas que fazem cursinho pré-batismo, tem algumas que fazem alguns requisitos, tu não pode estar fumando, tu não pode estar fazendo isso, não pode estar fazendo aquilo para poder se batizar. E isso vai variando muito por causa das interpretações que as pessoas vão tendo com relação à Bíblia, tá? O que a gente pode falar, assim, bem resumidamente, principalmente com base no que foi pregado nesse último domingo, né, que foi falado sobre plenitude, né, que em Cristo é revelada a plenitude, ou mais ou menos isso que fala o versículo, né? A gente acredita, nós cristãos, né, a gente acredita que existe um Deus que foi criador de tudo, criador dos céus e da terra, né? E que essa criação, principalmente o ser humano, se desviou, se corrompeu por causa do pecado, começou a procurar mais seus próprios interesses, se desviou do que seu propósito inicial. Só que Deus, tendo motivos para abandonar a humanidade, para abandonar a sua própria criação, ele decidiu não abandonar, e pelo contrário, ele decidiu se revelar à humanidade, né? Então, na Bíblia, desde Gênesis, a gente vê isso. Lá do início da história, a gente vai vendo que Deus ele vai se revelando, ele vai interagindo com as pessoas. Foi assim com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. E vem vindo toda a história do Antigo Testamento se revelando, mandando profetas. Alguns faziam milagres, né, até chegar em Jesus. E aí, então, quando chega em Jesus, a gente entende que Jesus ele é o ápice da revelação de Deus. Ele é o auge da revelação de Deus. Não existe nada mais parecido com Deus do que Jesus. Em toda a Bíblia, em toda a história da humanidade. Então, Cristo, para nós, Cristo é a nossa referência máxima de quem é Deus. Né? Por isso, a plenitude é revelada nele. Né? Então, o próprio Cristo foi quem falou de batismo, o próprio Cristo foi quem falou da ceia, né? Tudo que Jesus fez tem muito mais importância do que as demais coisas que tem lá na Bíblia, como, por exemplo, no Antigo Testamento, que fala de lei e tudo mais. Só que, assim, antes de começar a falar de batismo direto, dos textos e tal, né, a gente sempre faz uma conversa, assim, um bate-papo um pouco antes do batismo. Até a última vez a Luana estava junto, a Amanda também. Hoje a Amanda não está representada pelo meu irmão ali, Johnny. Eu queria ouvir de vocês, na verdade de todo mundo que está aí, quanto tempo de despertar vocês têm? Quanto tempo desde que vocês começaram a assistir, a participar? Quantos anos ou quantos meses, né? O pessoal que é mais novo. Pode começar pela Luana, pode ser? Já que está com a câmera aberta. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Gui, na verdade, eu conheci ele na igreja e tudo desde 2014, então faz uns 7 anos isso. E aí, no início de 2015, eu lembro que foi meu batismo. Era verão, né? Era verão, aham. Eu me lembro. É mesmo. Quem mais, gente? Há 7 anos, a Julie? 7 anos atrás, eu acho que tu ia com a Érica, né? Isso aí. Legal, eu lembro de ti. Eu comecei a ir fazem uns 7 meses, eu acho. A minha irmã que me apresentou até a igreja e o Rodrigo, sobrinho do Que Maurício. massa. Começou assistindo. Não, comecei indo lá, fui
só por aí mesmo, aí acabei gostando. Agora quero me batizar. Que show, que show. E aí, guri, beleza? E aí, tá aí de volta o Diogo? Tá aí, minha bateria acabou. Ah, o Gabriel falou aqui que a tua bateria estava acabando mesmo. A gente Não, está mas... conversando sobre quanto tempo de igreja cada um tem. Tu tá participando já há quanto tempo? Tu te lembra? eu acho que faz uns 3 meses. Trancou a imagem dele, né? Não, que eu tô parado aqui, eu tô Uns deitado. 3 meses? É, por aí. Eu E ia tu, antes, mas Roberta? era bem pouco. Saquei. Oi, E aí, tudo bom? Quanto tempo já de igreja? acho que uns 8 anos. Tudo isso. Bah, é tempo, né? A gente tá tudo ficando velho, na verdade. E meu irmão, então, fala aí, cabeção. Quanto tempo de igreja? Uns 5 anos, se considerar, quando eu voltei a última vez. Foi parcelado, né? 16 para cá, 5. Se não considerar esse ato aí, com certeza desde o início, né? Desde do dia 1 lá. É. Quem mais que ainda não falou? O Gabi, a Flávia também. Eu tive 2 períodos, né? Eu andei com os guris na época quando eu tava na outra igreja ainda. E depois, agora, nesse prédio, né, com vocês de novo, fazem 2 anos, 3 anos. 3 Agora já. não sei. Flávia, Acho que faz 3. Oi? quanto tempo de igreja? E aí, Gui? Tá me escutando bem, Gui? Tô. Faz 3 anos? É 3 anos que eu tô namorando? 3 anos, 4 anos por aí. Mas tu te batizou no último batismo, Eu me né? batizei ano passado, mas eu frequento faz 3 ou 4 anos por aí. Que eu comecei primeiro indo nos sábados, aí depois, em 2021, não, foi em 2020, não, em 2019 que eu comecei a ir nos domingos. Aí, faz o cálculo aí. Mas Não tá certo. essa média aí mesmo, faz tempinho, né? A gente não acaba não Passa percebendo. rápido. Passa rápido, né? Que loucura. E pro pessoal que tá chegando agora, principalmente, assim, os demais eu conheço, a gente já conversou e tudo, né? Vocês passaram por outras igrejas, vocês se batizaram na católica ou em outra igreja, como é que foi até aqui, assim, como é que foi essa caminhada de vocês até aqui? Christian, quem sabe começa o Christian, pode ser? Eu fiz a primeira comunhão, me batizei na católica. Eu tinha 11 anos, eu acho. Aí depois eu parei de frequentar a igreja e nunca mais fui. Nunca Foi mais? só agora mesmo que eu fui voltar. E aí, agora eu tô curtindo. Ah, que show. Eu não era muito de... como é que é? É missa, né? Que eles falam na católica. Sim, da missa. Aham. Eu não ia muito, não gostava. Massa. Aí eu voltei agora. Show. E a Julie também? Também era da católica? Ali ela mandou o texto. Era católica e fez a comunhão também. E tu, Diogo? O Diogo tá mutado. Pronto. Eu nunca fui muito de ir na igreja, assim, sabe? Eu ia muito pouco quando era pequeno. E aí meu primo começou a ir já há algum tempo e eu via os eventos que ele ia, as pregações dele, ele é da Assembleia. Só que eu queria uma igreja que não fosse tão cheia de regras assim que nem a dele. E aí o Soldado Ferreira me mostrou o Despertar lá, que eu já conhecia, mas nunca fui. Sim. E aí, me apaixonei pela igreja, né? Que massa. Então... Tu sabe quem é o Soldado Ferreira, né, Gui? Soldado Ferreira. É o João? É o João Vitor, cara. Saquei. Tá, então tu tá no quartel aí Também agora. conhecido como Mozinho. Eu já tô agora famosinho. todas as peças se encaixaram. Sim. Eu tô aqui no alojamento agora, por isso eu sou barulheiro aqui. Entendi. Mas o João Vitor não tá aí. O Mozinho não tá aí.
Ele tá lá no alojamento dos EPs, lá dos efetivos profissionais. Ah, tá. Saquei. Tá lá. Que mundo pequeno, né? O cara, os charqueadenses foram se achar lá no quartel. Legal. Ah, às vezes é bom. Sim, a vida da gente muda, né? Sim. E, inclusive, isso tem tudo a ver com batismo, tá? Agora eu vou falar mais sobre os textos aqui que tem a ver com batismo. Como eu tinha comentado antes, Jesus ele é a nossa maior referência, né? E o próprio Jesus, ele se batizou. Então, a gente tem isso lá em Mateus, capítulo 3. Ô, Gabi, eu não sei se de repente tu não quer compartilhar a tela, aqueles negócios que tu faz, botar o versículo na tela. Ia ser legal. Pode ser? Uhum. Já vou abrir aqui. Mateus 3, 13. Deixa eu compartilhar aqui. Uma tela inteira. Aqui. Uhum. Tá conseguindo aí? Uhum. Aí. Tô abrindo aqui. Se tiver como abrir a Bíblia online, eu tenho o link Uhum. aqui, eu vou passar o link direto para vocês. 3, 13? Isto. E, ó, esse link aqui é uma tradução boa. NVI. Aqui. Tá, então eu vou ler aqui, ó. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Tá? Primeiro a gente vê aqui que nessa época João Batista ele já estava fazendo os batismos, né? O batismo ele era para arrependimento, era para as pessoas demonstrarem que elas estavam arrependidas e tentando viver uma vida diferente, tentando viver uma nova vida. E quando Jesus chegou para João Batista, como eu comentei antes aqui, João já sabia quem era Jesus. João Batista ele já tinha noção de que Jesus era muito maior do que ele, né? Que era o Filho de Deus. Tanto é que João, quando olha para Jesus, fala assim: Eu é que precisava ser batizado por ti, mas tu vem a mim, tu vem para que eu te batize? Como assim? Né? Tem uma outra passagem, acho que é no Evangelho de João, e João Batista fala que não é digno nem de desatar as sandálias dele, né, de Jesus, reconhecendo que Jesus é maior. Então, João Batista, naquele momento, ele já tinha essa consciência, né? Mas, mesmo assim, Jesus ele fez questão de se batizar, porque, porque o batismo é algo importante na vida do cristão. E Jesus ele quis começar pelo próprio exemplo, né? O batismo ele é uma demonstração de que existe algo na nossa vida, algo que precisa ser mostrado, algo que não pode ficar guardado, não pode ser escondido. O fato de nós crermos em Deus, é o fato de ser filhos de Deus. Né? No caso do batismo de Jesus, o próprio Deus confirmou aquele ato dizendo: Esse é meu filho, né? Esse é meu filho amado, em quem me agrado. Mas quando nós nos batizamos, nós estamos admitindo para nós e para quem estiver assistindo, para quem quiser ver, né? Nós estamos admitindo que nós somos filhos de Deus, que nós entendemos isso, nós aceitamos isso, né? Que nós entendemos que Jesus ele é o nosso Salvador, né? Não sei se alguém quer comentar aí, entrar no assunto, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu separei um outro texto aqui também. Se vocês quiserem comentar, comentem, senão eu vou ir para o outro.
Tá, eu só vou comentar mais um texto e aí depois, então, eu abro para a gente conversar, tá? É João, capítulo 3. Aqui é uma passagem bem famosa. Jesus estava conversando com uma autoridade lá entre os judeus. E aí, a partir do versículo 3 ali, tem uma afirmação bem interessante. Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que Jesus estava conversando com esse homem, né? De que isso tem a ver com o batismo que a gente está falando? O batismo, ele é um símbolo, ele é um sinal, né? Assim como a ceia que a gente faz, né? Não existe nada de milagroso no pãozinho, nem no suco, não, aquilo ali não cura doença nenhuma, tipo, não, aquilo ali é só um símbolo, é um ato. Assim como o batismo também, a água da piscina do Maurício lá não vai estar benzida, ela não vai dar choque em ninguém, entendeu? É simplesmente um símbolo, um ato de demonstração externa de algo que está acontecendo internamente. E é sobre essa mudança interna que Jesus comentou aqui com esse homem, dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse nascer de novo não é um nascer carnal, não é um voltar a ser criança, aprender tudo do zero, né? Não, mas é no sentido de ter um novo entendimento, ter uma mudança de rumo, uma mudança de mentalidade na nossa vida, sabe? Quando a gente nasce no Espírito é quando a gente começa a assimilar as coisas que são de Deus, que são diferentes do mundo, né? É aquele tipo de coisa que geralmente a gente tem quando começa a ir na igreja, começa a entender, e a gente pensa assim, se fosse só pela minha cabeça, eu jamais ia pensar isso. Se fosse só por mim mesmo, eu jamais ia pensar dessa maneira. Né? Isso é Deus que começa a mudar a nossa forma de enxergar, a nossa forma de interpretar a vida, as coisas à nossa volta. Começa a mudar nosso entendimento. Isso é nascer do Espírito. É como se tivesse um novo Espírito nascendo dentro da gente, ou crescendo dentro da gente. Que é o Espírito de Deus, né? Seria um Espírito criado, né? Ali, ensinado por Deus, né? Então, o que Jesus está falando ali, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele está falando justamente sobre o batismo e sobre a importância dele, sobre o significado dele, que é o nascer da água, o batismo mesmo, ali o entrar na água e sair, né? É o ato público diante das pessoas, mas o nascer do Espírito, que é essa mudança que acontece dentro da gente, no dia a dia, que não é algo que os outros veem, assim, que os outros vão estar ali toda hora olhando, não, é algo que acontece quando a gente está sozinho, quando a gente deixa de fazer alguma coisa errada, mesmo que os outros não estejam vendo, quando a gente começa a fazer as coisas pensando em agradar a Deus, em fazer aquilo que é melhor de ser feito, começa a realmente mudar de mentalidade e mudar de atitude. Isso é nascer do Espírito, né? Então, quando essas duas coisas elas são casadas junto, o nascer do Espírito, a mudança de vida e o batismo, fechou todas. Porque aí eu tenho uma vida diferente, eu estou começando a viver uma vida diferente e eu demonstro isso através do batismo. Eu demonstro para as pessoas que eu estou vivendo uma vida diferente, que agora eu sou filho de Deus e eu entendo essa identidade, entendo essa nova jornada que eu começo por causa disso. Beleza, gente? Um outro texto que vale a pena também falar rapidinho. Eu vou abrir aqui a Mateus 28. Mateus 28, lá no final, tá? É o finzinho do Evangelho de Mateus.
nessa parte da história, Jesus ele já tinha sido crucificado e ele já tinha ressuscitado depois de 3 dias, tá? Então ali fala no versículo 16, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus indicou. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele se batizou lá no início do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, ele mesmo foi batizado, né? E agora aqui ele dá essa ordenança para os discípulos, para a igreja, para quem viria depois, para que mantivesse esse mesmo símbolo, esse mesmo ato de se batizar, né? E buscando não só o símbolo, só o ato, mas também o verdadeiro significado dele, que é essa mudança interior. Talvez, já respondendo uma pergunta, e é por isso que a gente não batiza criança, né? A Igreja Católica batiza criança, a luterana também, se eu não me engano. A gente não batiza criança porque a gente acredita que o batismo precisa ser acompanhado dessa mudança de entendimento. E uma criança ela ainda não sabe, ela não pensa, né? Então a gente opta por batizar o adulto quando ele decide ser batizado, né? Mas aí eu queria deixar aberto agora para quem quiser comentar e também fazer pergunta, porque assim é muito normal a gente ter dúvidas nessa hora. Inclusive, eu já deixo aqui aberto também, se alguém quiser conversar, deu uma dúvida amanhã, tá? Pode chamar no WhatsApp, pode conversar, não tem problema, a gente está aqui para ajudar, para esclarecer, beleza? Não temos dúvidas. Que bom, né? Explicamos bem. Eu comentei com o Mal que ia ser importante conversar, porque a gente fica de palestra, né? Às vezes é tão chato, a gente fica de palestra falando e a pessoa não quer perguntar. Né? É que é muita informação, né? Pois é. Vamos fazer uma pergunta assim, então. Quando a gente fala em batismo, tá? Pode ser, tá aberto aí para todo mundo que tá no grupo. Eu fiz um negócio na minha tela aqui que só aparece essa coisa aqui que o Gabi tá aqui e a tua cara, Gui. Não sei o que eu fiz. Então não sei quem é, não tô enxergando mais ninguém. Mas assim, ó. O Gabi pode tirar a tela agora, então. Quando a gente fala em batismo, qual é a primeira coisa que vocês pensam? Né? Podemos começar com quem já é batizado. Aí que tá no nosso grupo aí, quem já é batizado. Quando a gente fala em batismo, qual é a primeira coisa que vocês pensam? Entendeu? Ouvindo todo esse contexto aí que o Gui falou, depois eu tenho mais um texto ou outro aqui também para colaborar, né? O pessoal que já é batizado aí, que está no nosso grupo, primeiro, vamos puxar à frente esses, né? Depois os outros se soltam também para ver se pensa a mesma coisa. Quando a gente fala em batismo, qual é a primeira coisa que vocês pensam? Começa um aí, cara. Tô tentando levantar a mãozinha, mas não consigo. Bom, para mim é uma decisão, né, cara? Assim, eu me batizei faz bastante tempo, mas hoje, quando eu penso em batismo, eu penso numa decisão que a pessoa toma, né? Disso tudo que o Gui e tu acabaram de falar, né? Uma decisão que a gente toma perante Deus, perante os homens, de viver uma vida diferente, um estilo de vida diferente, né? E não que a gente está pronto, né? Na verdade, ali é que vai começar, uma postura que a gente toma perante a sociedade, perante a nós mesmos, que, cara, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero viver essa cultura cristã, viver o cristianismo em sua essência, de fato, seguir os passos de Jesus Cristo,
E aí para mim é onde inicia uma caminhada, e essa caminhada, cara, ela só se inicia e vai terminar no último dia, lá no dia que Deus completar a boa obra na nossa vida, né? Mas para mim, se eu pudesse resumir, para mim é uma decisão, né? Uma grande decisão, inclusive. Talvez a mais importante da nossa vida, né? Quanto mais o tempo vai passando, mais a gente sabe que essa decisão é a decisão mais importante da nossa vida. Pegando a deixa do Johnny, é um compromisso, na verdade, né? É uma decisão, a gente toma uma decisão e a gente sela um compromisso nessa decisão. A gente faz uma escolha, né, em seguir a Cristo, porque a gente renasce quando a gente se batiza, né? A gente nasce, é a remissão de todos os nossos pecados. Daqui para frente a gente significa, a gente só tá sempre com Cristo, mas a gente tem uma escolha de estar com Ele, de saber que a gente está com Ele e querer seguir o que Ele nos ensina, não dizendo que a gente vai acertar, porque a gente pode errar, sabe? Mas selar o compromisso do que a gente sabe do que é o certo, do que é o errado, e também tentar ser diferente, sabe? Saber que a gente está sempre propenso a mudar, né? Mudar em Cristo, não mudar conforme o mundo quer, né? Eu acho que eu tentei ser bem clara, então, para mim é isso, o batismo é compromisso, renascer e querer sempre fazer o certo, sabe? O certo que Cristo nos ensina. Perseverar, né? Isso aí. Eu acho que o batismo, para mim, representa uma nova vida, sabe? Eu acho que na verdade é um complemento de tudo que o Johnny e a Flávia ali comentaram, né? Que é essa escolha, essa decisão que a gente faz por querer ter uma vida nova. E eu acredito que um pouco antes do batismo a gente tem esse desejo, né? Tipo, a gente se desperta para esse desejo de querer ter uma nova vida, de querer ter uma nova jornada, enfim. E eu acredito que o batismo é esse marco, né? Dessa escolha que a gente faz para essa nova vida. E como a Flávia falou, não significa que a gente vai ser perfeito, que a gente vai fazer tudo certo, não é isso. Mas eu acredito que seja por causa desse desejo que a gente tem de querer ter uma nova história com Cristo, que a gente começa realmente a ter essa nova vida, né? E a ter escolhas diferentes e atitudes diferentes e forma de pensar diferente de como era antes. Mas dentro dessa caminhada, obviamente, a gente vai continuar errando, mas sempre nessa tentativa de querer fazer o melhor, de querer se parecer um pouco mais com aquilo que Cristo faria se tivesse, tipo, no nosso lugar, enfim. Mas acho que é isso, seria uma nova vida, assim, uma nova história, enfim. Falou bem, Luana. Nossa, que orgulho, hein? Sempre fala bem. Quem não comentou ainda? A Roberta? Eu disse para começar pelo pessoal que já tinha se batizado, mas os outros também, né, gente? Né? A ideia é todo mundo falar, né? Era para começar por eles que já têm uma obriga de ser menos inibidos, né? A ideia é assim agora, ouvindo eles falando também, né, até para dar uma ajuda para vocês, né? Tipo aqueles questionários, essa gente é muito nova, Johnny, né? Tipo aqueles questionários, não vale botar assim, idem a resposta tal, né? Ninguém sabe disso aí, cara. Não, Ninguém sabe. Nem o Guilherme, eu acho que sabe. Nem a Não, Luana. Nem a Flávia. É só eu e tu. E o Gabi, que o Gabi também. Mas hoje nos colégios nem se usa papel mais. Questionário é um app, deve ter. Mas assim, ó, ouvindo aí o que o pessoal falou aí, Christian, Diogo, né? A Júlia tá só pela. Ó, a Júlia tá falando. Renascer. Isso aí. O que passa pela cabeça de vocês, assim? Não vou tirar Para mim o batismo é como para mim o batismo é como uma escolha. É uma escolha e ao mesmo tempo tu vai assumir a tua escolha. Eu escolho me batizar para seguir Deus e eu vou assumir isso. E esse é o único caminho para mim, não tem outro. Para mim é isso que significa.
Beleza. Show de Christian bola. tá por aí? Tô aqui. Cara, pra mim é básico. Eu não sou muito de falar, eu acho que é isso aí que todo mundo falou. É o renascer de novo, né, cara? Nascer de novo, né, mano? Ter uma obrigação com Cristo, ter uma vida nova, com boas escolhas, parar de pensar tanta besteira, fazer besteira. Que, pá, eu faço muita besteira. Mas eu tô bem animado com esse partido. Eu quero viver uma vida nova, seguindo a É, Deus. exatamente. Toda vida nova ela tem um começo, né? Claro, E esse começo é um nascimento, com né? Isso certeza. aí. Aí, Roberto, quer falar, Roberto? Então, né, eu, apesar de estar quase 8 anos aí no meio, eu ainda não me batizei, né? Eu sou batizada só na católica. A minha família, como a da Flávia, sempre foi muito da igreja. Minha avó, professora de catequese, né? Fui criada dentro da igreja, com a minha avó dando aula de catequese e eu junto no carrinho. Fiz a crisma, participei de grupo de jovens. Então, assim, foi um desafio bem grande para minha família quando eu quis sair da católica e começar a frequentar uma igreja evangélica, né? E o meu avô mesmo sempre teve muito preconceito com igrejas evangélicas. E até hoje ele diz, né, que a única que presta é a da Julieta. Ele sempre fala isso. Ah, a da Julieta é diferente. Para aceitar que eu saí da católica, né, e quis procurar alguma outra coisa. E, e eu ainda não me batizei, né? O único batismo que eu tenho mesmo é o da católica, de quando eu nasci, né, que eu não lembro, não foi uma escolha minha, não, né? Não teve assim uma mudança, um impacto na minha vida, porque não foi uma decisão minha de mudança, de renascimento, né? Mas quem sabe, né, nos próximos seja a minha vez. Tô trabalhando nisso na minha vida já tem um tempo. Eu acho que quando eu comecei a participar da igreja, há 8 anos atrás, eu não era a Roberta que eu sou hoje, né? Com certeza eu venho me moldando muito e principalmente agora os cultos online, né, tem feito eu estar mais próxima, porque quando era presencial às vezes eu acabava não indo, tinha uma desculpa aqui, uma desculpa ali, um dia tinha algum outro compromisso e o online agora tu não tem desculpas, tu não assistiu na hora, tu vê depois, né? Tu assiste lavando a louça, tu ouve tomando banho. Então agora não tem desculpa, então eu acho que né, o lado bom de eu ressignificar essa pandemia em relação à minha espiritualidade, eu acho que é isso, sabe? A possibilidade que eu tô dando de eu me aproximar mais do meu jeito, sabe? E acredito que tá próximo. Tá bem melhor já, minha caminhada já tá bem mais evoluída. E, e é tudo no tempo dele. Que show! Na verdade, é exatamente esses os dilemas que as pessoas passam antes do batismo, né? Como que eu vou assumir esse compromisso? Qual é o tamanho disso? Será que depois eu vou me arrepender? Eu já vi gente, já vieram perguntar, né? Ah, mas e se eu pecar depois, o que que eu faço? Não posso mais pecar, né? Ah, aí eu vou ter que me batizar de novo, né? Na verdade é tudo muito mais simples do que às vezes algumas pessoas elas fazem parecer, porque o batismo ele é o símbolo de uma decisão de que tu tá mudando, de que existe algo dentro de ti que tá despertando, que nem a Lu falou, né? E que tu quer caminhar nessa direção, tu decidiu caminhar nessa direção. Não é como se tu estivesse ali assinando um contrato de perfeição, né? Eu tô assinando que eu, Guilherme, vou ser perfeito a partir de hoje, e se eu errar, o contrato tá rasgado, vou pro inferno. Não é nada disso, nada disso. Pelo contrário, é um assumir que Deus, mesmo sendo santo e tudo mais, ele olha para pessoas como nós, pessoas pecadoras, limitadas, ele estende a mão para nós, ele tem misericórdia de nós, ele estende o perdão dele para nós e nos convida a caminhar com ele. E essa caminhada é uma caminhada de perdão o tempo todo, é uma caminhada de misericórdia o tempo todo,
porque todo dia a gente erra. Em alguma coisa ou outra a gente peca, acaba acontecendo, sabe? Então, todo dia a misericórdia de Deus, ela se renova sobre nós. Por isso que fala na Bíblia, que as misericórdias se renovam toda manhã. Ou seja, todo dia Deus tem misericórdia para nos oferecer. E o cristão é aquele que aceita isso, beleza, eu aceito isso, eu vou viver dia após dia tentando melhorar, né? De tempos em tempos a gente muda, a gente vai mudando de patamar. Eu era viciado, sei lá, tinha vício em cigarro, aí fiquei tanto tempo lutando contra isso, pronto, me livrei disso, mudei de patamar. Agora eu estou me esforçando para melhorar em outra coisa, mudei de patamar de novo. E assim a gente vai indo de pouco em pouco, né? É um processo, é uma obra que Deus vai fazendo na vida da gente, que vai ser a vida toda. Uma coisa legal, assim, ó, que até o Gui falou agora mais no final, acho que teve alguns comentários bem próximos disso, né? Para mim, a melhor palavra que define o batismo é um começo, é o início, é uma estreia, é a arrancada de algo que ainda não está acontecendo, né? É a arrancada de um processo, né? O início de um trabalho, o início de uma história, o início de uma cena nova na nossa vida, né? O batismo, ele representa, e é importante a gente lembrar, porque Jesus se batizou, né? O Gui leu esse texto. Jesus se batizou. Ele tem a prática do batismo para dizer que, poxa, agora começa algo, né? Esse batismo dele não é para arrependimento de pecados, é um batismo para um início de uma história, né? Para um novo começo, né? Para o começo de uma jornada onde ele, até então, ele mesmo assim, ele era o Filho de Deus, ele era o Cristo, ele era Jesus, mas até os 30 anos dele, ele não estava no trabalho para o qual ele nasceu para realizar, no seu ministério, no seu trabalho. Ele não estava trabalhando ativamente dentro daquilo que ele foi chamado por Deus para fazer, né? Porque eu vim para cumprir a vontade do meu pai, não a minha, né? Essa vontade do pai, ele começa dentro de um trabalho, e esse trabalho dá início no batismo, né? E ele batiza, né? Tem aquele momento no Jordão lá com João Batista, toda aquela cena, né? Que é importante que fique marcada assim no nosso entendimento. Jesus, ele entra na água, quando ele sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele na forma de uma pomba, né? Ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria, sabe? Então, olha só o tamanho dessa confirmação de Deus diante das pessoas. O batismo, ele não é só um início, mas ele também é um início cercado de testemunhas que vão confirmar aquela tua decisão, como o pessoal falou, aquele teu recomeço, como o pessoal falou, aquele teu renascimento. Aquelas testemunhas que estão ali vão evidenciar esse momento importante desse início de uma jornada, né? E esse início da jornada de vocês que vão se batizar, desses que estão tomando essa decisão, o início dessa jornada que começou lá atrás, é uma jornada de uma nova vida inteira desde o seu início, né? E essa vida inteira desde o seu início, ela começa, né, com alimentos mais leves até chegar naqueles mais sólidos, como um bebê que inicia um processo de aprender novamente cada um dos seus novos gestos, dos seus vínculos, das suas afinidades, do seu equilíbrio, das suas reações, entende? Tudo isso vai ser ressignificado, né? Como a Roberta falou ali, de ressignificar muitas coisas, né? Vão ser ressignificados. Isso com uma base em uma nova forma, né? E essa forma, né, como a Flávia falou, agora é vinculada a Cristo. Nós vivemos nele. E essa vida nele traz uma mudança de vida. E essa mudança de vida é justamente isso. A gente não nasce de novo para viver a mesma vida que a gente já viveu. Ela necessariamente demanda uma mudança. Porque senão não é um nascimento de novo, não. Senão é voltar à velha vida. E é justamente isso, esse recomeço. É bem legal. E os textos também nos mostram o que o Gui falou a respeito de Mateus 28, lá
da grande comissão, né? A Bíblia fala que aquela é a grande comissão, ou seja, tipo, Jesus convoca todos os seus discípulos, aqueles que estavam ali, vendo ele, que logo seria ascendido, né, no sentido de ascensão, de subir, né, aos céus, e ele diz as suas últimas palavras isso: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, vocês reconhecem, vocês que estão aqui, reconhecem que eu sou o Filho de Deus. Ele está dizendo, quem conhece o Filho de Deus, ele é comissionado, ele é chamado para uma missão, né? E essa missão é justamente essa, é a missão da igreja. É como o Diogo falou, que o João Vitor convidou ele, né, para participar. É isso, é esse fazer discípulos, é chamar as pessoas para viver essa nova vida, né? É andar junto com essas pessoas. E essas pessoas não têm distinção, porque era uma realidade aqui da época, né? Na época existia uma ideia de que a mensagem de Deus, o Deus era o Deus de uma nação, mas em Cristo ele abre isso para todas as nações, né? Por isso que chegou até nós hoje, senão não chegaria, né? Então, assim, tipo, nós não precisamos escolher e andar com aqueles que são perfeitos. Por isso é importante a gente lembrar que não são aqueles que fazem tudo que é certo, aqueles que já têm uma ideia, aqueles que já estão mais aptos, aqueles que já têm uma vida mais correta. Não, pelo contrário. Falar aqui de outras nações é falar de pessoas que professam outra fé, que adoram outros deuses, que entendem de outra forma a própria fé, sabe? Então, quando ele diz para fazer discípulos, é o seguinte: andem junto com pessoas que pensam diferente de vocês, para que vocês possam apresentar aquilo que mudou a história da humanidade, né? Esse é o propósito, por isso que a igreja tem que ter essa dinâmica, né? De apresentar, de receber pessoas e aceitar pessoas como membros de um corpo que é uno, que é um só, né? Que Jesus é a cabeça e todos nós somos parte. Por isso que quando vocês tomam parte do batismo, né? Institucionalmente e organicamente vocês passam a fazer parte do corpo de Cristo, né? Faz parte de um corpo, de um mecanismo que ele é orgânico porque ele faz parte de um corpo e não de uma estrutura física ou institucional, mas é uma estrutura orgânica, é um corpo que é ligado por vínculos de amor e marcado pelo próprio Espírito Santo, entende? Então, assim, quando a gente vive essa dinâmica, esse amor é um vínculo que nos une uma pessoa a outra e há um servir e se entregar mútuo um pelo outro para que a gente cumpra a segunda parte desse texto. Porque não basta batizarmos, né? Como faremos agora sábado à noite. Mas também diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Precisamos lembrar e ensinar. E é por isso que esse convite para vocês, os que se batizaram e os demais, para estarem conosco, não simplesmente nesses grupos, mas a gente tem a ideia de montar um grupo especial só com quem vai se batizar, para a gente fazer algumas conversas nesse princípio aí, né? Para ensinar justamente, levar a tirar algumas dúvidas. Por isso que essa dinâmica de vocês falarem é tão importante para nós. Mas é difícil, a gente sabe que a gente não quer ser chato de ficar provocando vocês a falar. Mas a gente quer dizer que é o seguinte, é sempre bom e enriquecedor ver vocês falando, né? E aí, no final do versículo, ele ainda diz o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, que traz para nós o conforto de saber que existe em nós o Espírito que nos une, o Espírito da verdade, aquele que revela, nos convence e aquele que nos fez até mesmo tomar essa decisão. E isso que é tão legal, é de saber que aquilo que tem gerado interesse em vocês, né, já é o atuar de Deus respondendo a essa promessa de que Ele está conosco. Ele está com vocês, está com o Diogo lá no exército, está com o Christian, passando toda a jornada, as coisas que ele passou agora por último, está com a Julie também, passando toda a história dele, essa trajetória, tudo que tem acontecido, e com todos nós aqui, né? Todos nós teríamos muitas experiências para falar a respeito de vezes que aconteceu o que disse.
né? Que coisas aconteceram em nós que a gente sabe que são ferramentas, instrumentos que nós não tínhamos e agora parecem que estão funcionando, né, em nós a ponto de nos fazer chegar a conclusões que antes nós não chegávamos sozinhos. Esse é o Espírito Santo agindo em nós, nos convencendo do nosso pecado, do juízo de Deus, né? Pecado, da justiça e do juízo, né? Saca a ficha aqui. Não, e é bem interessante, até pegando um gancho do que tu falou, né? É que Deus, ele já começou uma obra na vida de cada um de nós aqui, os batizados e os não batizados. Porque o fato de se interessar por Deus, né, e de se arrepender, toda essa dinâmica que a gente vai tendo, conforme a gente vai aprendendo, conhecendo a Deus, e a gente vai se interessando, tudo isso já é a obra de Deus em nós, já é o próprio Deus agindo, começando algo em nós, provocando uma mudança, provocando uma transformação, né? E então aí eu digo para vocês assim, se de repente vocês se sentem inseguros, será que daqui a um mês, será que daqui a um ano eu ainda vou estar desse jeito? Aí eu te digo assim, será que Deus ele ia investir em alguém porque não vai dar certo? Será que Deus ele ia começar uma obra para parar na metade? Será que Deus ele ia começar a mexer ali nas coisinhas para depois ver que vou jogar fora? Claro que não. Se Deus ele começou uma obra, ele sabe onde isso vai chegar. Ele sabe qual é o propósito dele. Então, se Deus começou uma obra na vida de vocês, ele não vai parar. Ele não vai parar, ele vai continuar até o fim, né? Então, se lembrem disso. Se vocês olham para vocês e pensam, nossa, eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, eu sou tão, sei lá. Então, olha para Deus e diz, poxa, mas Deus é exatamente tudo que eu não consigo ser, ele é tudo que eu preciso, né? Será que não é isso, então, andar com ele, o que vai me fazer, né, vai fazer diferença na minha vida, o que me falta, né? Isso é uma coisa que agora, enquanto estava falando ali, eu acabei lembrando. Deus ele não erra, sabe? Ele não faz nada errado. E se ele começou uma obra na nossa vida, ele sabe onde ele está se metendo. Tu pode achar que tua vida aí é uma bronca feia, né? Mas Deus ele sabe onde ele está se metendo. E se ele está te chamando, é porque ele quer ser teu pai, ele te quer como filho, que tu viva como filho, né? Assuma esse papel de filho de Deus e viva, desfrute, né? Desfrutar, aproveite disso, né? Porque é um privilégio mesmo a gente poder viver a vida nesse mundo, sabendo como o mundo é difícil, a vida é difícil para todo ser humano, né? Mas quando a gente se vê como filho de Deus e a gente vê Deus no nosso dia a dia, nas coisas que a gente vai passando, nos perrengues e nas conquistas também, é um privilégio andar com Deus, né? Então acho que isso é um convite que eu faço para todos, né? Lembra que Jesus ele disse que o médico não vem para os sãos, o médico vem para os doentes, né? E assim também Jesus veio para os pecadores, ele não veio para os santões lá, não. Ele veio para os pecadores para que se arrependam e vivam uma nova vida. Não é algo que depende da nossa capacidade, da nossa inteligência, não. Isso é algo que é um milagre de Deus. Jesus transformou água em vinho, ele não pode transformar eu e tu? Pode, né? E é isso que ele faz. Pegando um gancho no que tu falou, Gui, quando tu falou que a gente é humano, né? Claro, a gente se sente um pouquinho mais desanimado, vamos por assim. Existe não é uma ferramenta, na verdade, mas é um complemento que faz toda a diferença, que é a igreja, né? Que quando a gente está desanimado, como a gente está fazendo agora, uma reunião que a gente está conversando, que a gente quer saber como cada um tá, existe a igreja, né? Eu me lembro lá atrás, no meu batismo, como eu estava, e eu olhei ao meu redor e eu tinha pessoas que se importavam comigo, que refletiam o amor de Deus. E a igreja, ela é isso, sabe? Pra gente. E quando a gente se sente triste, se sente desanimado, também o primeiro, recorrer a Deus, óbvio, e o segundo é procurar alguém, porque isso significa o amor, a gente tem que dividir, sabe? E a igreja, ela serve para isso, não dizendo que agora tu vai se batizar e tu tem que estar sempre dentro da igreja, não, tu vai para a igreja porque tu quer,
Mas por tu estar na igreja, tu se sente melhor porque vai estar com pessoas que vão estar professando na mesma fé que tu e vão estar se importando contigo de verdade. Eu acho que eu consegui ser um pouquinho clara ou mais ou menos. Clara, super clara, super clara. Acho que a gente tem também, né, pessoal, para fazer uma ilustração rápida, assim, alguns momentos da Bíblia, algumas histórias que são importantes de ficarem marcadas, né? A gente já falou da história do batismo de Jesus, né? Que o batismo de Jesus, ele é um pouco diferente do batismo que João Batista fazia, né? Porque ele disse, eu venho para batizar vocês com água, mas vai vir aquele que vai batizar vocês, né, com o Espírito, né? E essa ideia de Jesus, que ele nos mantém batizando, assim como João Batista nos batizava, né, batizava as pessoas que estavam ali procurando arrependimento, o João Batista ele era uma seta, ele era um sinal que apontava para aquele que viria. Como todo profeta, né, ele foi então o último deles, né, antes da vinda do Messias. Quando o João Batista ele vinha, ele preparava o terreno para que Jesus viesse. E ele apontava para aquelas pessoas, dizendo para elas e mostrando os seus pecados. E aí dizia, o que eu faço? O que eu faço agora? O que eu vou fazer? E ele dizia assim, não peca mais como tu pecava antes. Se batizava aquela pessoa para dizer, a partir de agora eu quero ter uma vida sem esse pecado. Porém, em Cristo, a gente conectado à videira verdadeira, né, conectado à igreja, sendo o corpo de Cristo, a gente tem dentro de nós, é isso como a Flávia falou, nós vivemos com a possibilidade de estar nele, estar em Cristo. Por isso, aquele que nos purifica, aquele que nos liberta da nossa vida de cativeiro do pecado, é o próprio Espírito que nos convence. Por isso, aquela dificuldade disciplinar que nós pensamos ter e conseguir, em Cristo, em sujeição e através de um milagre de Cristo, nós conseguimos nos libertar, né, dessa vida de pecados. Né? Então, assim, essa é uma diferença e uma importância nisso tudo. Aqueles, né, que algumas dúvidas que surgem, né, que são nesse sentido, principalmente. O que eu preciso ter, o que eu preciso fazer para estar apto ao batismo, né? E aí, eu quero lembrar de algumas histórias rapidinhas, assim, que para mim são marcantes, assim, a respeito do batismo. Uma eu tinha separado já, e acho bem legal, e a outra eu me lembrei agora, que são as histórias mais comuns, assim, a respeito de batismo, né? A mais, como é que eu vou dizer, mais tradicional de falar a respeito de batismo, é a história de um homem que era um eunuco, ou seja, ele era um servo da rainha etíope, né? Ele era um servo de uma rainha de uma outra nação, da Etiópia, né? De uma outra nação que professava fé em outros deuses. Porém, ele era um prosélito, né? Ele era alguém que professava a fé... Aliás, não, falei errado, eu acho. Não sei. Mas ele era alguém que professava a fé no judaísmo, mesmo não sendo judeu, tá? Então, o que acontece? Ele vinha participar das festividades em Jerusalém, mesmo sendo de outra nação, tá? E isso, o que acontece? Quando ele está voltando, trazendo em mãos, porque era costume trazer rolos de escrituras, e ele vinha lendo aquilo na sua carruagem, passa por ele um discípulo de Jesus chamado Filipe. E esse discípulo de Jesus, vendo ele ler as escrituras, ele perguntou, imagina, o cara está no meio do deserto, andando, e ele pergunta, você entende isso que você está lendo? E ele estava lendo aquele texto que fala que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, e na sua humilhação lhe negaram a justiça. Bom, está falando a respeito de um símbolo do Antigo Testamento, lá de Isaías, se não me engano, né, Gui? Lá de Isaías, ele está falando de um símbolo que remetia à cruz de Cristo, né? Que falava a respeito da cruz de Cristo. Aí o cara tá ali viajando naquele negócio da ovelha e pergunta, mas tu sabe o que tu tá ouvindo? Eu enxergo a pastora Eliette nesse momento. Quem não enxerga a pastora Eliette nessa hora? Tá passando um cara do outro lado da rua lendo e se liga que aquilo que ele tá lendo é uma coisa que
que está abrindo algumas portas, e ela vai e pergunta. Alguém vai e diz, você sabe o que é isso que você está lendo, cara? Eu tenho certeza que ele não estava lendo em voz alta, ele estava simplesmente lendo. E ele viu o que era e chega naquele homem, você sabe o que é isso? Daí ele diz, como é que eu vou saber se não tem ninguém que me ensine? Daí ele disse, não, isso diz respeito ao que aconteceu agora, há pouco. O que aconteceu agora, essa ovelha muda morreu agora, na Páscoa que passou. Entende? Isso era recente, era no mesmo ano que Jesus tinha sido morto e ressuscitado, e ele sobe na carruagem daquele homem e faz a jornada junto com ele. Ele entra na carruagem do homem e vai conversando com aquele homem. E conversando com aquele homem, ele chega à conclusão, ele entusiasmado com a autoridade, com a verdade que lhe foi revelada, ele entende o Cristo, que não é só uma ovelha, mas é sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ali ele decide que quer se batizar. Por quê? Porque Filipe chega com ele até o batismo, porque até ali ele não sabia o que era batismo, ele não sabia nem qual era a ovelha muda. Mas Filipe leva a história até a decisão de ser parte do corpo de Cristo, até o batismo. E aí eles estão nesse momento em que ele chega à conclusão, e aí a gente entende o milagre de Deus. Eu gosto de fazer essa ilustração para a gente enxergar essa história. Eles estão andando no deserto, e no deserto é raro ter pequenos oásis, lugares onde junta água por causa de uma sombra, lugares que são praticamente um milagre de Deus para salvar os animais que andam pelo deserto. E eles estão andando e encontram um lugar como esse, nesse momento, exatamente nesse momento. O homem está pensando ali no tudo que deu, e ele enxerga a água e ele diz, olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Vocês lembram que até o início dessa jornada, eu não sei se ele passou dias, mas eu acredito que não estudei isso para dizer quanto tempo ele ficou conversando nessa Acho que não foi muito, não. Não foi, né, Gui? Acho que não. Ele não ficou tanto tempo assim, mas ele chegou no momento e disse, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse para ele, é lícito você se batizar, ou seja, pode se batizar, se você crê de todo o teu coração. E ali eles param na carruagem, descem, vão até a água, e Filipe vai lá e batiza esse homem. Batiza, sim, que nem a gente vai batizar agora no sábado. Eles vão até a água e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois de batizado aquele homem, acontece um negócio muito louco. Porque Filipe saiu no prejuízo, né? Porque em defesa do evangelho e para explanar a respeito do reino, ele pegou uma carona para ir para um lugar onde ele não iria. E aí, naquela hora que ele sai da água, o eunuco sai da água, acontece uma situação, um milagre muito louco, que Filipe some daquele lugar e vai aparecer novamente lá em Jerusalém, né? Filipe é teletransportado naquele momento, né? Essa história tá lá em Atos, cara. Atos 8 conta essa história, é muito legal. Eu acho ela impressionante. Mas o que cabe para nós nesse momento? O que cabe para nós é que o eunuco não precisou de nada além de crer com todo o seu coração. Crer no quê? Na mensagem que lhe foi ofertada. Quando que foi ofertada? Porque ele disse, se não tem quem pregue, não tem como crer. Então eu disse, não, mas então eu estou aqui para que tenha alguém que pregue. Entende? Essa é a missão da igreja, essa é a missão de todos nós. Todo dia nós temos pessoas que vivendo e fazendo um monte de coisa da vida e andam por aí vagando, dando dica de que precisam que alguém os ensine. Não é ensinar de pegar um caderno e escrever, não. É dizer, apontar para a direção daquele que te salvou. E foi isso que aconteceu com Filipe. Eu acho essa história o máximo e ela traz para nós essa ideia, que traz uma leveza aí para o pessoal que vai se batizar, a respeito de, às vezes, pensar se eu estou tão pronto, não estou tão pronto, entendeu? Por quê? Ele também perguntou, eu posso me batizar? Ele perguntou, ele disse, eu posso me batizar? O que me impede de me batizar? Ele disse, não, tu pode, tá ok, desde que tu creia. Tu crê? Creio. Então tá, bora lá. E aí ele teve um super acompanhamento depois daquilo, a igreja, isso aqui, ele disse, não teve. Ele teve uma transformação na vida dele. O que aconteceu com esse homem depois? Não sei. Se ele fundou uma igreja lá na Etiópia, não sei, pode até ter sido, né? Mas eu sei
que foi tão profundo aquilo que houve dentro do coração e daquilo que esse homem creu, que a partir daquele momento, simplesmente depois do seu batismo, já se cumpriu a missão, o efeito missionário na vida de Filipe com ele. E tudo que precisava ser expresso naquele momento foi. E depois que ele saiu da água, a missão tanto acabou que Filipe sumiu e foi parar em outro lugar. Olha que história louca, né, gente? Eu acho demais. Isso é importante para nós, para a gente ter essa conclusão, né? Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa dessa história. Você já tinha ouvido falar nessa história? Eu acho que o Diogo vai dormir. Tá escuro ali, não tá? É que eu acho que já desligaram lá a luz do alojamento. Não, é que eles estão começando a desligar as luzes, já que aqui às 10 horas as luzes se apagam. De Tá vez. certo, tá certo. Mas aí eu escrevo por texto aí. Tranquilo, tranquilo. Não, Tranquilo? beleza. Ô, Diogo, só uma dúvida. Tu tá de fone, né? Tô. Ah, bom. Não, uma coisa também, né, Mal, lá no início de Atos, quando o primeiro discurso de Pedro, né, foi só um discurso, tipo, ele falou, sei lá, deve ter dado uns 20 minutos de discurso, e 3.000 pessoas se batizaram. É o segundo texto. Tu ia falar? É o segundo, não, joia, vai lá, tá com a ficha. Daí as pessoas se batizaram, 3.000 pessoas se batizaram por causa desse discurso dele. Claro, aquelas pessoas que estavam ali, elas tinham acompanhado também Jesus, porque elas viram todo o burburinho na cidade, né? Quando Jesus foi morto e tudo mais, o boato de que ele ressuscitou. Mas mesmo assim, um discurso foi bastante para que elas decidissem se batizar, né? Então, às vezes a gente não precisa de muito, a gente só precisa de fé e de água, né? Que nem o eunuco lá precisou, né? O legal dessa história, né, que são as duas histórias que eu tinha separado, a de Pedro e a de Filipe, é justamente para dizer isso, né? Aquela galera que estava ali, né, esse discurso foi lá em Atos 2, gente, né? Atos é o segundo, o livro subsequente aos Evangelhos, né, que conta a continuidade da história da igreja, muito legal. Na minha opinião, é tão legal quanto os Evangelhos, assim, para mim, tipo, é mais a nossa realidade, né? Em Atos dos Apóstolos, eu acho muito, muito importante. E naquele momento, aquela galera que está ali é a galera que fez parte do grupo que foi na onda dos fariseus e saduceus que mandaram crucificar Jesus. E a fala de Pedro é altamente contundente. Ele passa citando textos para dizer que vocês não viram que Jesus era o Filho de Deus. E o principal pecado a ser arrependido naquele ato era o pecado de não ter reconhecido a Jesus quando ele estava aqui, né? Foi tão complicado, mas tão dura essa fala, que eles se compadeceram e ficaram comovidos depois dessa fala, e isso está lá em Atos 2,37, que diz o seguinte, que do mesmo jeito que quando João Batista descia a lenha lá no deserto e eles perguntavam, tá, mas o que nós faremos agora? Né? Daí ele disse lá para os soldados, para os cobradores de impostos, cobra só o que é devido, não tira a túnica de ninguém, se tu tem 2 túnicas, tu dá uma, sabe? Atos que demonstram arrependimento, João Batista ensinou isso, né? Mas aqui, Pedro, quando eles perguntaram o que nós faremos, Pedro disse o seguinte, presta atenção, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, nós, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se dessa geração. Na continuidade, ali nos próximos versículos, eu copiei, né, porque eu sou do papel, né, eu copio os versículos para lembrar. Ele disse, ali apareceu que 3.000 homens foram batizados. Naquele discurso, 3.000 pessoas se acrescentaram a um grupo, que foi o primeiro grupo que viu todo o cenário de Jesus lá, e eram mais ou menos uns 120. E aí a igreja tomou um corpo de mais de 3.000 pessoas, que se batizaram e fizeram parte de uma grande comunidade de fé. E essa comunidade chamou tanta atenção porque eles passaram a viver juntos e vendendo tudo que tinham,
eles compartilhavam toda a sua vida. E não são meia dúzia, mas são 3.000 pessoas que passaram a dividir cada fatia de pão entre todos, e todos viviam da mesma forma, se entregando uns aos outros, né? Eu acho que Eles essa começaram, dinâmica é muito legal, né? eles começaram o que se tem até hoje, né? Imagina que se não fosse por eles, nunca teria chegado olha tudo que mudou na cultura, a gente comemora as datas, tudo, né? Por causa desses 3.000 aí que começaram a igreja, né? Uma outra coisa só para finalizar já, minha última analogia, comparação aqui. Eu costumo falar, principalmente para quem às vezes não tem muita certeza e né, se é a escolha certa fazer ou não, é encarar o batismo como se fosse um casamento. Olhar para o batismo como se fosse um casamento. Né? No casamento, não é o momento que tu conhece, que a noiva conhece o noivo. Né? Não chega ali, tipo, vou casar hoje. Com quem? Não sei, vou ver na hora. Aí chega lá na hora, tá, essa aqui é a minha noiva, beleza, vou casar. Não, existe algo que acontece antes. Os dois se conhecem, os dois começam a conversar, começam a se conhecer e tal, vai se construindo algo, né? Até que chega um momento que eles pensam assim, poxa, quero viver minha vida para sempre contigo. Então, vamos chamar todo mundo e vamos falar isso na frente de todo mundo. Quero que os outros saibam, né? Aí tu vai lá, tu faz organiza uma festa, vai ter uma pessoa que vai celebrar a cerimônia, vai ter as testemunhas, vai ter convidado, vai ter comida, vai ter, né, tudo que é bom. E o batismo é mais ou menos isso. A gente não conhece Deus no momento do batismo. A gente não se converte na hora do batismo. É algo que já vem acontecendo. A gente vai ali conhecendo Deus, a gente vai experimentando, a gente vai construindo algo, até que a gente percebe assim, poxa, eu quero isso para minha vida, eu não quero mais viver sem isso, né? Eu quero viver uma vida assim, com Deus. Então, chama as testemunhas, vamos lá, quero falar isso na frente dos outros, quero que os outros saibam que eu quero viver minha vida com Deus. É mais ou menos isso. Isso aí. Isso aí, gente. E aí, povo, ficou alguma dúvida? Sempre fica, né? Alguma coisa, mas até lembrar da dúvida vai custar. Mas Faz qualquer coisa eu parte, tiro faz lá, mas parte. as partes, né? Se quiser, se tu tá no grupo do WhatsApp ali da igreja, Não tô, eu ia pedir até pro Felipe me botar. tá, então tá, pede pro Felipe. Tá, quem tá no grupo ali, vocês acham o meu número do WhatsApp, tá? Vocês podem me mandar dúvidas se quiserem, tá? O Mal também, né? E, bom, o Lipe também, já que tu tem contato com o Lipe, pode mandar dúvida pro Lipe, pessoal aí. O pessoal é todo mundo gente boa, viu? Assim, não, já conheci já, pessoal. É, qualquer coisa que precisar, gente, vocês podem entrar em contato, tá? A gente tá aqui para ajudar. Né? Tomara a gente ter um tempo bom lá no dia do batismo, né? Poder aproveitar do momento bem bacana. Mas, Ah, é? de qualquer forma, já valeu muito a pena a nossa conversa aqui. Ah, sim, com certeza. E o resto tudo dormiu. Da tarde, né? Tá bom, estamos dentro do horário, 10h04. Tá bom, a gente atrasou um pouquinho para começar, né? Era o horário que a gente tinha previsto aí para ir se encerrando. Né? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Vamos lá. Acho que não. Nada. Então tá. Boa noite para todo mundo aí, fiquem com Deus. Quer falar Feito, algo aí? galerinha. Boa noite. Tá? Gente, assim, ó, só informações agora de utilidade, né? Lembrando a todos aí, assim, ô Gabi, eu acho que já pode encerrar essa parte